acredito que a gente vai ter muitos pontos aqui para discutir, né, nesta noite, mas o governo federal editou 2 medidas provisórias. A medida provisória 927, do dia 22 de março deste ano, né, já prevendo algumas medidas de flexibilização das relações de trabalho nesse período de pandemia, né, e no dia 1º de abril, na semana passada, foi editada uma segunda medida provisória, que é a 936, que também veio prever outros 3 pontos, né, flexibilizando ainda mais as relações de trabalho nesse período de pandemia, visando, sobretudo, garantir a renda, né, o trabalho, as atividades das próprias empresas, né, que, em virtude dessa pandemia e do isolamento social. Tá? Então, se vocês quiserem abrir para pergunta, fiquem à vontade. Tá. Na verdade, eu acho que o principal ponto é a questão do home office sempre foi uma dúvida, né? E muitas empresas, agora, antigamente tinham, ainda tem um pouco de receio, a questão do home office todo, e com essa pandemia acabaram sendo forçadas a colocar o time todo em home office. O que vocês aconselham, o que vocês falam sobre como que essas empresas possam se resguardar nesse sentido? Bom, primeiro ponto que eu falo que empresa de TI sempre é inovadora. Então, eu tenho vários clientes que já trabalham com home office até antes mesmo da pandemia. E tenho cliente que antes no finalzinho de março já falou assim, vamos começar com o home office. Eu disse, gente, mas será? Não está meio cedo? E simplesmente uma semana depois o negócio estourou, né? Então, assim, o primeiro ponto é que o trabalho em home office ele já era previsto na CLT, tá certo? Então, na medida provisória 927, só veio reiterar o que estava previsto na CLT com algumas modificações. Então, o primeiro ponto é, o contrato de home office ele tem que ser formalizado por escrito, tá? Então, em regra, teria que ser formalizado antes de você colocar o empregado para trabalhar em regime de home office, mas considerando toda essa situação que muitas empresas já colocaram seus funcionários para trabalhar em home office, às vezes até sem formalizar por causa, né, da situação realmente, então a medida provisória falou que poderia ser formalizada até um prazo de 30 dias. Então, o primeiro ponto que a gente recomenda é fazer um contrato por escrito, tá? E essa comunicação, se vai trabalhar em home office ou se vai trabalhar na empresa, ela tem que ser feita da empresa para o empregado com 48 horas de antecedência. Tanto se eu virar para o meu funcionário e falar assim, olha, a partir daqui a 2 dias você vai trabalhar em regime de home office. Ou se eu quiser trazer ele de volta para a empresa, eu preciso de observar esse prazo de 48 horas. Tá? O prazo normal disso daí é 15 dias, mas aí essa medida provisória reduziu, né, tendo em vista essa situação, esse caso fortuito ou força maior. Outro ponto é muito importante quando eu trabalho em home office, porque o risco do empreendimento sempre é da empresa. Então, a gente não pode deslocar um funcionário para trabalhar em regime de home office, ainda que seja nesse momento, e transferir para ele o risco do empreendimento. O que é o risco do empreendimento? Dele ter que comprar um computador, dele ter que pagar por uma internet que às vezes ele não tem, ou ter que pagar por ligações telefônicas, enfim, pagar do próprio bolso essa infraestrutura. Tá? Então, já era previsto na CLT e foi reforçado na medida provisória que o contrato individual de trabalho que for formalizado nesse momento de pandemia, ele tem que prever como que vai ser essa infraestrutura. Quem que vai disponibilizar? Vai ser o funcionário ou vai ser a empresa? Se for o funcionário que vai utilizar o computador próprio, a internet que ele já tem lá, o que a gente recomenda é que a empresa prevê, né, coloque no contrato, né, que formaliza esse trabalho em home office, uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo ela não tem natureza salarial, tem natureza indenizatória, mas é importante constar, justamente depois, né, passar tudo isso, o empregado não vir a questionar que ele teve que arcar e pedir um reembolso. Então, já é preferível constar, né? Agora, ou a empresa, por exemplo, pode também fornecer o notebook ou contratar
a internet, enfim, isso varia de empresa para empresa. Mas algum ponto do home office assim, que é importante destacar? Eu até estou vendo aí um questionamento da Alexandra Assis, que ela perguntou se necessariamente a formalização tem que ser por e-mail ou se precisa ser em contrato. Necessariamente tem que ser por contrato, tá? Então, a gente está orientando todo mundo a fazer um aditivo ao contrato de trabalho. Nesse aditivo, você vai fixar lá uma vigência, às vezes, vinculada à própria pandemia, ou um prazo específico que a empresa tem interesse, né? Talvez ela queira experimentar por 30 dias inicialmente, enfim. Mas, necessariamente, tem que ser mediante aditivo, com a assinatura de ambas as partes, tá? Lembrando que o que a MP ela flexibilizou é que a empresa ela pode colocar o empregado em home office por ato unilateral, então alterando o regime de trabalho dela de presencial para teletrabalho e formalizar isso em até 30 dias depois da alteração do regime, mas necessariamente precisa formalizar. Bacana. E um assunto também que entrou muito na questão da pauta por exemplo, coloquei o funcionário para trabalhar em home office. Eu posso parar de pagar o vale transporte dele, por exemplo? Sim, o vale transporte, como não há o deslocamento, né, residência, local de trabalho e vice-versa, então não faz sentido o pagamento do vale transporte, né? Por outro lado, o vale alimentação, o ticket de alimentação tem que ser pago, tá? Porque ele é pago para o dia do trabalho. Então, dependente do local que o empregado está trabalhando, se é em casa ou se é na empresa, o vale alimentação tem que ser pago. O vale transporte, não. Entendi. E aí, uma pergunta até anterior àquela questão do contrato, só deixa eu voltar. Por exemplo, empresas que possuem contrato de trabalho, mas e as que usam CLT? Também tem que fazer alguma coisa relacionada ao contrato? Tá, na verdade, quem não usa CLT é porque aí seria contrato de prestação de serviço autônomo, né? A famosa pejotização. Então, nesse caso, não há que se falar em aplicação dos institutos da CLT, né? Eu até vi que o Jorge aí, ele fez um questionamento nesse sentido, mas aplica-se CLT para quem tem carteira de trabalho devidamente assinada, tá? Quem não tem, justamente por não preencher os requisitos do vínculo empregatício, então, nesse caso, não há que se falar em home office, até porque o prestador de serviço autônomo, ele vai prestar atividade em consonância àquilo que foi acordado entre as partes. O que pode ser feito, né, porque a gente não recomenda, quando a gente faz um contrato de PJ, a gente não estabelece nem tanto, deixa uma margem maior para essa questão do local de prestação de serviço, né? Então, aqui no escritório, quando a gente fala assim, ele pode prestar o serviço na empresa, pode prestar na sede dele, pode prestar o serviço, inclusive na sede do cliente, que é muito comum, né, em TI. Então, no próprio contrato, a gente não amarra isso ao local de prestação de serviço. Agora, se eventualmente, né, estiver previsto no contrato que o serviço do PJ é prestado na sede da empresa, o que pode ser feito é um aditivo, mas não é home office, só estaria mudando o local de prestação de serviço. Mas aí vai depender do contrato. São dois institutos diferentes. Teve uma outra pesquisa aí, uma outra pergunta aí do Marcelo Alvarenga, questionando sobre vale-refeição. Como o Jordano esclareceu, o vale-refeição ele é devido independente de onde seja a prestação de serviço, certo? Então, havendo trabalho pelo empregado, seja em casa, seja na empresa, seja externo, é devido vale-refeição. E, por exemplo, outra coisa que também é interessante, por exemplo, a gente está falando no mundo de TI, né? Que muitas das atividades elas conseguem ser feitas via home office. Então, imagina só aquele funcionário mesmo, por exemplo, administrativo, alguma coisa assim, que a atividade fim dele não consiga ser feita em home office. Como é que faz? Coloca esses caras em hora negativa para depois compensarem? Como que pode ser feito isso? Aí existe assim, uma gama, essa medida 927, ela trouxe uma gama de medidas que podem ser feitas pela empresa com segurança. Porque antes dessa medida, a gente poderia até adotar algumas soluções, mas esbarraria em algum ponto em alguma insegurança jurídica. Por exemplo, né, as férias. Antes da medida provisória, para você dar férias para um funcionário,
você teria que comunicar ele com 30 dias. Então, por exemplo, se eu resolvesse dar amanhã umas férias para o meu funcionário por causa dessa pandemia, eu ia correr um risco do funcionário eventualmente questionar porque não foi observado o prazo de 30 dias. Então, um dos pontos dessa medida 927 foi o quê? A possibilidade da empresa, né, por ato unilateral, dar férias ou individuais ou férias coletivas com comunicação 48 horas, né, de antecedência. Inclusive para aqueles funcionários que não têm período aquisitivo completo, né? Então, por exemplo, eu tenho um funcionário aqui no meu escritório que trabalhou 4 meses. Bom, ele não tem período aquisitivo completo. Eu poderia dar férias para ele, ou individuais ou coletivas junto com outros funcionários, poderia, observado a proporção do período aquisitivo dele, isso por ato unilateral da empresa, tá? E uma das medidas em relação a essas férias seria essa comunicação, né, com menos tempo, com 48 horas, e o pagamento dessas férias, ela, diferentemente do que normalmente é prático, que você tem que pagar com 2 dias de antecedência no início das férias, né, 2 dias úteis, pagar as férias, a medida provisória prevê que se você der as férias, seja individual ou coletiva, você só vai pagar essas férias no 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. E 1/3 de férias pode ser pago até o dia 20 de dezembro de 2020, a critério, né, da empresa. Se ela quiser postergar esse pagamento até 20 de dezembro, pode ser feito. Mais algum ponto em relação às férias? Não, acho que é isso mesmo. Então, assim, uma das alternativas, né, seria essas férias, tá? E as férias também, não. Só uma coisa que eu esqueci de falar, a gente voltando lá atrás, que o home office foi previsto na medida provisória, o home office ele se estende expressamente para o estagiário e para o menor aprendiz, tá? Isso é um ponto muito importante que eu esqueci de falar lá atrás, tá? Porque o pessoal às vezes está questionando o que eu vou fazer com o estagiário. Então, o estagiário ele pode ficar de home office por força da medida provisória, porque antes a gente entendia que não poderia, tá? Então, uma das alternativas seria a questão das férias. Você quer falar de outra alternativa do banco de horas? A outra alternativa aí que é possível a implementação agora durante a pandemia é justamente o banco de horas. A medida provisória, ela flexibilizou a possibilidade da empresa, né? Quem ela não consegue aproveitar a mão de obra nesse momento de pandemia, ela colocar os empregados em banco de horas, e essas horas negativas que se acumularem, elas poderão ser compensadas com trabalho, né, pelo empregado até 18 meses, cessado o estado de pandemia, né? Então, houve uma flexibilização aí bem extensa e um ponto satisfatório para a empresa. Interessante. Tem que ser formalizado também, tá? Pode falar. E tem que ser formalizado por escrito esse banco de horas também. A gente recomenda, né? Legal. O Marcelo colocou aqui um ponto interessante, que é sobre o registro eletrônico de ponto no home office. Na empresa dele, ele está usando um app, aqueles apps que bate o ponto principalmente por geolocalização a cada registro. Vocês têm alguma dica, algum cuidado especial que as empresas têm que ter com essa questão do ponto eletrônico? Isso, na verdade, o ponto eletrônico tem até uma portaria do Ministério do Trabalho que regulamenta isso, e ele precisa ser mediante acordo com o sindicato profissional da categoria, tá? Então, é plenamente possível, sim, que a empresa adote um sistema alternativo de controle de jornada, né? Inclusive, o ponto digital, que tem sido implementado por muitas empresas para o trabalho externo, mas há essa necessidade de envolvimento do sindicato profissional para a regularização desse instituto. Eventualmente, na hipótese da empresa optar por colocar esse ponto digital e não envolver o sindicato profissional nisso, pode ser alegado uma nulidade do ato, até questionamento sobre a validade das horas registradas nele. Agora, vamos lembrar também que, em regra, tá? O trabalho em regime de home office, ele tá entre as exceções de controle de jornada. Tá? Então, quando não tem que ter controle da jornada, agora mudou, né? Quantos funcionários? 20 funcionários, e serviço externo incompatível com o controle da jornada,
e por força lá da reforma trabalhista. Então, esse teletrabalho que foi incluído expressamente na CLT também foi excluído desse controle de jornada. Então, por si só, o funcionário que está trabalhando em regime de home office, ele não tem que estar sujeito ao controle de jornadas de trabalho, não receberia horas extras. Mas é sempre bom ter um certo cuidado, né? Porque às vezes o pessoal está em regime de home office, não está acostumado a fazer esse tipo de trabalho, então é bom colocar no contrato individual de trabalho que ele tem que manter a jornada dele, que ele tem que fazer intervalo de descanso e alimentação de 1 hora, que ele tem que observar o intervalo entre uma jornada e outra de 12 horas, porque senão, às vezes, com má fé ou sem má fé, o funcionário começa a trabalhar lá 10 horas da manhã, fica até as 23 horas, aí você já tem adicional noturno. Então, se algum funcionário começar a te mandar e-mail, né, alguma coisa fora do horário normal de trabalho, às vezes vale a pena até aplicar uma advertência, alguma coisa assim, para depois não ter esse problema de questionamento, né, de funcionário não se resguardar, né? Para não ter esse problema, né? Entendi. E, por exemplo, que foi aprovado pelo governo que diz respeito a pagamento de férias concedidas durante a pandemia. O que foi aprovado? Então, as férias, ficou acordado o seguinte, o pagamento das férias pode ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, se eu dei as férias para um funcionário meu hoje, né, dia 8 de abril, eu tenho que pagar as férias até o 5º dia útil de maio. O terço de férias facultou a empresa a pagar esse 1/3 de férias até o dia 20 de dezembro de 2020. Tá? Em relação ao pagamento de férias, a medida provisória previu expressamente esse ponto. Tem que fazer Pode falar. Deixa eu até exemplificar aqui referente à concessão das férias. Porque no caso de você conceder férias, observada a proporcionalidade do período aquisitivo, você não precisa formalizar um acordo com o empregado, né? Então, supondo o empregado trabalhou 6 meses, ele já adquiriu 15 dias de férias. Então, para ele usufruir desses 15 dias de férias, a empresa não precisa acordar com o empregado, ou seja, ele não precisa concordar com essa concessão de férias. Basta que a empresa comunique ele do início do gozo 48 horas depois, certo? Agora, no caso da empresa efetivamente antecipar férias, ou seja, o empregado ele ainda não adquiriu, ainda que proporcionalmente, né? Ele trabalhou 6 meses e a empresa aí tem interesse de conceder férias de 30 dias, nesse caso, o empregado precisa concordar, tá? E aí precisa ser formalizado um acordo entre as partes com assinatura, observando também o prazo de 48 horas de antecedência. Entendi. E é preciso comunicar ao sindicato? Não, referente às férias, não precisa comunicar o sindicato, não precisa comunicar o Ministério da Economia. Não, nem as férias coletivas. As férias coletivas também, a própria MP 927, ela dispensou a necessidade de comunicação, tanto do Ministério da Economia quanto do sindicato profissional. Então, isso aí é ato unilateral da empresa. No máximo, se ela efetivamente antecipar sem observar a proporcionalidade, ela celebra um acordo com o próprio empregado e está tudo certo. Legal. E FGTS? As empresas hoje, por exemplo, a gente consegue fazer o postergamento para pagamento? Então, o FGTS é possível sim. A medida provisória, ela possibilitou que as parcelas, né, de competência março, abril e maio sejam quitadas a partir de julho, parceladas de 6 vezes. Então, isso daí as empresas, né, elas... Deixa eu até confirmar se é julho. Acho que é junho. Ou junho. Vou conferir aqui, ó. As parcelas de competência de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, poderão ser postergadas. Isso, até julho, então mesmo. Então, tá certo. Tá? Então, a partir de julho, você pode fazer o pagamento dessas 3 competências parceladas de até 6 vezes. Legal. E, por exemplo, tem algumas empresas que já estão reduzindo o salário. Isso é legal? Reduzir o salário? Bom, essa foi a medida. Essa foi a medida provisória que saiu agora na quinta-feira, né, 1º de abril. Ela previu tanto a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho quanto a possibilidade de redução da jornada proporcional de trabalho e
por conseguinte, a redução proporcional do salário, né? Então, a redução da jornada e a redução proporcional do salário. Então, é possível, através de um acordo individual, a redução da jornada em 25%, 50% e 70%. Tá? Inicialmente, a medida provisória, isso tem que ser formalizado por escrito, tá? Essa redução. E essa redução, a empresa vai pagar o salário correspondente, né? Com base no valor, hora do salário, tá? E inicialmente foi previsto que teria apenas que comunicar ao sindicato e comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego, mas Ministério da Economia, desculpa. Mas o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que esse acordo ele vai ter que ser, vai ter que pedir para o sindicato aprovar. E se passar do prazo de 10 dias, 10 dias? 10 dias. Se o sindicato não manifestar, houvesse a aprovação tácita, né? Então, primeiro vai ter que submeter ao sindicato, o sindicato aprovou, tem que passar para o Ministério da Economia. Por quê? Porque durante esse período, seja de redução da jornada de trabalho, seja da suspensão do contrato de trabalho, quem vai pagar o salário, o benefício vai ser o Ministério da Economia, vai pagar para o empregado, né, como se fosse essa diferença, que na realidade vai variar e vai ser pautada de acordo com o valor que esse funcionário teria direito ao seguro-desemprego, tá? Então, a União que vai pagar diretamente para o empregado o valor correspondente, né? Seja essa redução ou o período em que for suspenso o contrato de trabalho. A redução da jornada de trabalho ela pode ser feita até um período máximo de 90 dias, tá? Mais algum ponto em relação à redução? Também tem que ser formalizado por escrito e comunicado, né, com 2 dias úteis antes para o empregado. Entendi. E, por exemplo, a empresa ela tem que se ater aos percentuais fixados na medida provisória, né? Da MP, né? Ela não pode fazer diferente do que está lá, né? Isso, ela precisa se ater, né? Então, se ela for celebrar um acordo individual com o empregado, necessariamente precisa ser, observando, né? 25%, 50% ou 70%. Agora, para ela acordando isso diretamente com o sindicato, mediante acordo coletivo, aí não, tá? Aí ela poderá flexibilizar aí esses percentuais dentro do que melhor lhe convier e, logicamente, mediante aprovação e validação do sindicato. Entendi. Então, por exemplo, eu acho que você já até respondeu, mas só para ficar claro, por exemplo, empresas que têm empregados com salários superiores a 3.135, terá como a única opção celebrar acordo com o sindicato profissional para a redução do salário? Isso. Na verdade, a medida provisória, o que ela consignou? Que empregados que têm salários de até 3.135 é possível, né, a redução salarial nesses percentuais mediante acordo individual. Superior a isso, necessariamente tem que submeter a acordo coletivo e envolver o sindicato. Mas ela ressalvou ainda um ponto falando que, ainda que o empregado tenha salário superior a 3.135, é possível que ela reduza o salário em 25%, mediante acordo individual. Então, quem tem salário superior a 3.135 pode ter o salário reduzido, né, mediante acordo individual, mas necessariamente observado o percentual de 25%. Entendi. Muito legal. A outra coisa que você já comentou, mas para deixar claro, as empresas podem suspender o contrato de trabalho de empregados por quanto tempo? 60 dias, dividido em 2 períodos de 30 dias. Tá? Tudo formalizado por escrito, aí necessita de comunicar, né, ao Ministério da Economia. Tá? Entendi. O Alexandre colocou uma pergunta aqui que era interessante. Se pode conciliar as duas medidas, ou seja, fazer a redução da jornada de trabalho e de salário e, em ato seguinte, colocar o funcionário em férias com os benefícios da medida provisória.
Isso, na verdade, é referente, né? Aí a gente tem institutos diversos. Então, a MP, a 936, ela realmente trouxe a redução salarial e a suspensão do contrato de trabalho. Nessa medida, ela possibilitou que a empresa, ela utilize desses dois institutos, ainda que de forma sucessiva, mas necessariamente deverá observar o prazo de 90 dias máximo, né? Como Jordana colocou, a redução ela pode ser fixada em acordo individual ou coletivo por até 90 dias e a suspensão por até 60 dias. Agora, no caso da empresa optar por utilizar as duas medidas frente ao mesmo empregado, ela necessariamente vai ter que observar o prazo máximo de 90 dias. Tá? Agora, as férias é um outro instituto, né? Ele foi tratado na 927. Então, nada impede que a empresa suspenda o contrato do empregado, por exemplo, por 60 dias, depois retorne ele ao trabalho com redução de salário por 30 dias e depois, ele já recebendo a integralidade do salário, ele usufrua das suas férias. Não tem possibilidade nenhuma nisso. Entendi. E essa MP, ela faz uma ressalva para empresas que tiveram receita bruta no calendário de 2019 superior a 4,8 milhões. Correto? De que se trata isso? Podiam falar um pouquinho sobre isso para a gente? Então, na verdade, isso aí foi uma ressalva que a medida provisória trouxe no intuito de que, olha, se a empresa que teve um rendimento elevado desse no ano de 2019 optar pela suspensão do contrato de trabalho dos seus empregados agora nessa pandemia, ainda que ela suspenda o contrato de trabalho, que via de regra a empresa não teria qualquer ônus, para empresas com faturamento superior a 4,8 milhões, ela arcará com 30% do salário do empregado. Tá? Então, o que significa dizer, ainda que as empresas com esse faturamento aí elevado, elas optem pela suspensão, ainda assim elas terão de arcar com 30% do salário do empregado. Interessante. Voltando numa pergunta do Jorge, que ele falou uma coisa interessante aqui que você comentou. Por exemplo, com relações a computadores, link de internet, mesa, cadeira, a empresa que não fornecer isso para o funcionário e ele vai trabalhar de home office, ela pode ser penalizada de alguma forma? Então, na verdade, logicamente, penalizada pode, mas não tem nenhuma lei específica sobre isso, né? O que vai caber para o empregado aí é ele receber uma contraprestação em razão da empresa ter importado a ele o desembolso pelo desempenho da atividade, né? Então, aí eu não diria nem que caberia uma penalidade à empresa. Logicamente que isso pode ser tratado, né? Mediante inquérito aí, instaurado pelo Ministério Público do Trabalho, mas assim, uma medida mais imediata, mediante a ação trabalhista, seria o empregado pleitear por uma ajuda de custo referente ao desgaste de tudo que ele utilizou de cunho pessoal para o desempenho da atividade laboral e, logicamente, qualquer valor pago pela empresa a esse título terá natureza indenizatória. Entendi. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas aí, podem colocar no chat que a hora é essa. A gente está tendo um momento de ouro aqui, com essas duas meninas brilhantes, para tirar as dúvidas, que não são poucas, ou seja, o mundo inteiro está despreparado para isso. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora, no sentido de, acho que falar um pouco das pegadinhas, né? De coisas que geralmente as empresas não observam, principalmente no home office, que vocês podiam dar alguma dica ou passar alguma informação importante. A gente falou algumas coisas de medida provisória, de coisas, mas coisas que geralmente, independentemente da pandemia ou não, muitas empresas erram na questão do home office. Um ponto que tem, né, na lei, por exemplo, que eu acho que não vai se aplicar agora, então a gente não está nem usando nos nossos aditivos, mas quando a gente coloca um empregado em home office, isso é uma questão que dá um problema danado, porque a CLT previu que a empresa ela tem que colocar normas extensivas para o empregado em relação à segurança, né, e medicina do trabalho. Então, por exemplo, a mesa está na altura adequada, a cadeira está no lugar adequado, então teria que ter um documento, né, expresso com essas normas extensivas. Então, a gente coloca
e isso, inclusive, nos nossos contratos de trabalho. Mas, por outro lado, na prática, a gente tem um problema muito grande, porque não pode ser uma norma genérica, mas na hora que vira às vezes, para a empresa de medicina do trabalho para fazer esse documento, ela quer cobrar para ir na casa de cada empregado e verificar isso. Então, às vezes acontece da empresa nem conseguir cumprir a lei por esse motivo. É porque, apesar dela estar obrigada, na prática, né, quem que vai pagar para para emitir para a empresa, né, de medicina do trabalho e visitar cada local de prestação de serviço home office. Então, esse é um ponto, assim, que às vezes pode dar algum problema, né, no futuro por esse impasse, porque a lei prevê uma coisa, mas na prática eu vejo que as empresas, né, que a gente trabalha aqui não conseguem, às vezes, cumprir. Tá? Esse é um ponto. Outro ponto que eu até queria ressaltar é referente à concessão de álcool em gel pelas empresas, máscara, luvas. Muitas empresas têm disponibilizado isso para os empregados, mas não está tendo a cautela de registrar essa entrega de materiais nesse momento de pandemia. E teve até um cliente nosso que ele foi intimado pelo Ministério Público do Trabalho para comprovar a regularidade da sua empresa frente a essas medidas preventivas de disseminação do vírus. Então, é muito importante, né, deixar realmente aqui um alerta para as empresas de que, a partir do momento que você forneceu uma máscara, você está disponibilizando álcool em gel na sua empresa, sabonete líquido, papel toalha descartável. Tudo isso é sempre bom que a empresa, além dela guardar a nota fiscal da compra, ela também colher a assinatura dos empregados e montar uma cartilha de conscientização do uso também, para que isso seja divulgado, né? Seja pelo WhatsApp, por e-mail, na própria sede da empresa. Porque, em regra, a empresa não vai responder se eventualmente algum funcionário, né, for acometido pelo coronavírus, né, em regra, ela não vai responder, a não ser se comprovar que realmente pegou, né, o coronavírus em decorrência do trabalho. Então, por isso que é importante, né, tudo isso daí, porque se algum funcionário vier e fala assim, fui obrigada a trabalhar, peguei de um colega meu porque eu não me cuidei, a empresa não forneceu, né, o distanciamento mínimo, todas essas questões, aí pode, né, isso pode até ser utilizado em defesa. Tá? Na questão da vistoria, o Jorge colocou aqui se ela não poderia ser de forma remota, né? FaceTime, WhatsApp, aquela vistoria que tinha que fazer da questão que você colocou do trabalho home office. Isso vai muito da empresa, né? Da empresa que é contratada para prestar esse serviço de medicina ocupacional, porque às vezes vai querer medir a cadeira, tem coisas às vezes que não consegue fazer remotamente. Então, por isso que eu falei assim, é um impasse que clientes meus que já né, até de TI mesmo, já tem muitos funcionários trabalhando em home office, eles dizem assim, eu não vou fazer isso, porque eu vou ter que pagar, né, um salário mínimo para fazer para cada um, né, aí não justificava. Então, acabou que não, até onde eu sei, não foi feito. O Marcelo comentou aqui também, interessante, porque nessa questão da medicina do trabalho, até mesmo, igual você falou, por isso que é um dos pontos que não está pegando muito agora, porque o próprio profissional da medicina do trabalho poderia contaminar, né? Indo à casa do funcionário fazendo laudo, né? Então, por isso que é um dos pontos que não pegam agora, mas como a gente falou que nada vai ser como era antes, depois da pandemia, as empresas que precisarem ou continuarem trabalhando em home office, ela tem que entender que ela precisa se adequar e essa vistoria é um dos pontos que podem pegar, né? Com certeza. Teve até uma norma emitida pelo Ministério Público do Trabalho que ele vai priorizar os atos agora atrelados ao coronavírus. Então, logicamente, nesse momento, né, não vou falar que seja impossível, mas bastante difícil que compareça um fiscal na sede da empresa, questionando sobre a regularidade de prestação de serviço do ponto de vista ocupacional pelos empregados que estão home office. Né? Mas é sempre importante que a empresa já tente deixar isso regular da melhor forma possível e, logicamente, que tente sempre documentar isso com o empregado. Né? Certo que a fiscalização, nesse momento, será incisivamente de coronavírus. Entendi. A Silvana colocou também uma pergunta aqui, que é o empregado em situação de redução de jornada poderá trabalhar diariamente 2 horas a mais no banco de horas? Isso, né? Nesse regime especial, né, em decorrência do coronavírus, que vai poder ser feita essa compensação da jornada até o prazo de 18 meses depois do término da
pandemia, então poderá haver essa prorrogação da jornada até o limite, né, de 2 horas, poderá haver a prorrogação de 2 horas diárias, né, da jornada de trabalho até o limite de 10, o que já era antes também, né? Então vai ser observado esse limite para essa compensação. Tá? Eu até vou pontuar aqui que, na verdade, não há muito o que se falar em hora extra, né? Porque se você vai reduzir a jornada de trabalho para a empresa, ela reduzir a sua folha de pagamento, o porquê a empresa optaria por colocar o empregado para fazer hora extra, né? Não seria viável nesse momento, né? E, de certa forma, também seria um pouco incoerente você reduzir a jornada do empregado e submetê-lo a banco de horas para realização de hora extraordinária. Né? Então, acho que a empresa ela também sempre precisa entender um pouco a natureza do instituto para poder implementar na sua empresa. Eu acredito que aqui no caso vai ser porque vai ter as horas negativas e depois vai compensar, né? Então, talvez a dúvida dela seja mais no sentido, depois que terminar, cessar o período de pandemia, que for compensar essas horas negativas, né? Aí tem que observar o limite. Isso, com certeza. Ainda tem uma dúvida acerca da conciliação da redução da jornada e as férias. Ficou claro que após o período, por exemplo, de 90 dias da redução da jornada, quando o empregado voltar, eu posso colocá-lo de férias usando o benefício da MP 927, agora, durante o período que estiver correndo a redução da jornada de 90 dias, eu poderia também dar férias para ele? Olha, na verdade, aí a gente entra na questão também da natureza dos institutos, né? A medida provisória, ela não trouxe isso de forma expressa em nenhum de seus artigos, mas a partir do momento que a empresa ela pode optar por conceder férias antecipadas ou pela redução da jornada ou pela suspensão do contrato, eu entendo que não é possível você cumular a redução da jornada e automaticamente colocar o empregado no gozo de férias, né? Eu entendo que no primeiro momento você vai reduzir a jornada e posterior a isso você pode conceder férias a ele. Até porque a medida 936, ela é expressa no sentido seguinte, se você vai lá e ela faz essa ressalva expressamente em relação à suspensão do contrato de trabalho. Mas, por exemplo, você suspendeu o contrato de trabalho de um empregado, tá certo? Então, você não, em regra, a empresa que não teve mais de 4.800.000 e o de faturamento no exercício de 2019, ela não vai pagar nada para aquele empregado. Quem vai pagar vai ser o Ministério da Economia com recursos da União. Então, se constatar que a empresa foi lá, suspendeu o contrato de trabalho do empregado durante 60 dias, mas o empregado trabalhou, seja em home office, seja presencialmente, seja de alguma outra forma, isso é fraude. Tá? Então, vai ser suscetível de causar alguma penalidade. Então, por isso, tem que ter muito cuidado com essa questão aí de acumular uma coisa com a outra. Eu acho que podem ser tomadas várias medidas sucessivas, mas devem ser em períodos, né, distintos para não gerar nenhum problema. Né? Tipo, fraude, nenhum... O Jorge que então colocou, ao pedir um funcionário para assinar um contrato de trabalho por conta do home office, eu não poderia ser acusado de ter coagido a ele a fazer isso? Na verdade, uma acusação, certamente, né? Isso todo mundo tá passível aí. Mas, logicamente, eventual ônus da prova será do empregado e partindo da premissa que isso foi implementado num estado de calamidade, eu acho dificilmente, né? Lembrando também que o home office, apesar de você colher a assinatura do empregado, o empregado, por ato unilateral, ele pode alterar esse regime. Então, o empregado ele não precisa concordar, certo? É feito um aditivo, mas o empregador simplesmente o comunica que daqui a 48 horas ele passará a desempenhar suas atividades em home office. Né? Se trata de segurança da sociedade. Então, eu acho que nesse momento, dificilmente qualquer tese obreira nesse sentido surtiria efeito. Assim, que alegar, todo mundo pode alegar o que quiser, né? Mas a chance de né, de colar essa ainda mais nessa situação. E o Marcelo aqui colocou uma pergunta que é: alguma recomendação especial sobre a demissão de um colaborador sem justa causa durante o período de pandemia?
Então, a única, uma das questões que foi feita é ressalva, porque na medida 927 estabeleceu a suspensão de alguns medidas, alguns exames, né, ocupacionais, que teriam que ser feitos nesse período de pandemia e que não precisarão ser feitos, né, não sei se realmente o médico da medicina do trabalho entender que há algum risco aí para o empregado. Então, os exames periódicos que teriam que ser feitos, eles poderão ser feitos até o prazo de 60 dias do término da pandemia. Da mesma forma, quando você demite um funcionário, em regra, você tem que fazer o exame demissional. No caso da pandemia, o artigo 927 ressalvou que, se for demitido algum funcionário nesse momento, não será preciso fazer o exame demissional, desde que ele tenha feito esse exame demissional 180 dias, desde que ele tenha feito um exame periódico, o último exame dele tenha sido feito a 180 dias anterior à data da demissão. Então, isso é um ponto importante também. Mais alguma questão em relação à demissão que você acha que... Eu acho que referente ao desligamento também, é sempre bom ressaltar que a empresa ela precisa fazer a apuração correta, porque o pagamento das verbas rescisórias ela vai ter que fazer normalmente, observado o prazo de 10 dias, e além disso, acho que realmente é tudo padrão, né? Indenizar aviso prévio, tudo da mesma forma. A única alteração que teve foi referente ao exame demissional mesmo. Entendi. A empresa que não propõe a redução de jornada de salários consegue receber alguma ajuda do governo, ou a única forma de conseguir auxílio é reduzindo salário e jornada? Na verdade, a MP 936 ela não trouxe um benefício à empresa propriamente dito para recebimento de crédito, certo? Na verdade, o que houve foi uma possibilidade da empresa ela reduzir a jornada de trabalho dos seus empregados justamente em razão da queda da demanda nesse momento, e o Estado, para que o empregado não sofra essa queda, ela se incumbiu de fazer esse pagamento proporcional observado o seguro-desemprego. Existe, né, aí não é muito a nossa área, mas eu convido a todos, né, a entrar no nosso site www.silvavitor.com.br, e a gente está disponibilizando assim, 2 a 3 artigos aí por semana, acompanhando todas as medidas que o governo tem publicado. Inclusive tem algumas medidas, né, de postergação aí para pagamento do Simples Nacional, tem algumas medidas que não é muito a minha área, mas tem vários artigos lá, inclusive a gente já publicou hoje, né, sobre essas outras medidas que podem beneficiar diretamente as empresas, tá? Mas é mais na parte tributária, não esse efeito direto não do ponto de vista trabalhista, mas existem algumas coisas realmente, né, do ponto de vista tributário. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha no nosso site, né, eu convido todos, tem um artigo sucinto, né, que vocês podem tomar conhecimento, qualquer dúvida, entrar aqui em contato, né, com os nossos advogados da área tributária e esclarecer qualquer dúvida. Conseguem digitar o site no chat aí, para todo mundo pegar? Claro, conseguimos sim. Tá. Uma outra pergunta aqui, em caso de demissão à distância, para quem tem home office, alguma orientação específica? A Jaque já colocou. Bom, o que eu recomendo, né? A gente mandar por e-mail, né, o aviso, colher essa assinatura deles, né, do funcionário lá, ele manda para a gente, né, pelo menos esse ciente dele digitalizado, e quando ele for fazer o acerto das verbas rescisórias, aí ele assina, né, o original, porque ele vai ter que trazer a carteira, tudo isso. Então, quando for formalizar o pagamento e for assinar o TRCT, que eu acho que tem que ser presencial, né, de preferência, aí ele assina esse termo, mas para evitar esse deslocamento aí 2 vezes, pelo menos o aviso da demissão, eu recomendo que envie, a pessoa assina, manda digitalizado, no dia do acerto assina tudo original, para não ter nenhum problema. Lembrando que, inclusive, o home office ele vai ter que ser submetido ao exame demissional, né? E é importante as empresas se aterem nesse momento de pandemia, porque pode ser que postergue um pouco a realização do exame e na hora de efetivamente fazer a rescisão do contrato, o empregado está contaminado, dá inapto e não poder fazer a rescisão,
tá? Então, é sempre importante que, no caso de uma dispensa, encaminhe o empregado para fazer o exame demissional e aí sim dê sequência a todas as tratativas, assinatura de TRCT, pagamento das verbas rescisórias. Com essa ressalva, né, desse exame periódico. Mas na área de vocês não tem muito esse exame periódico, né? Igual em outros setores que a gente trabalha, às vezes tem um exame periódico de 6 em 6 meses. Eu acho que não é o caso de vocês, então, de repente, quase ninguém, eu não sei se foi um funcionário que foi contratado aí há pouco tempo, vai ter feito um exame, né, admissional, um exame periódico, né, nesse prazo de 180 dias, que vai estar dispensado de fazer esse exame demissional nesse período de pandemia. Entendi. O Alexandre colocou que meu pessoal está em home office desde o dia 19/3 e comunicamos apenas por e-mail. Até quando eu posso assinar com eles o aditivo ao contrato de trabalho para consolidar esse trabalho em home office? Então, você tem 30 dias para formalizar isso, Alexandre. Então, a partir do momento que você colocou os empregados home office, a partir do dia 19, contar 30 dias exatos é a data limite para a formalização e regularização da situação de home office, tá? Lembrando que tem algumas empresas que têm passado por inspeção do Ministério Público do Trabalho justamente em razão da pandemia. E o Ministério Público ele tem solicitado a apresentação desses aditivos ao contrato de trabalho referente à implementação do home office. Então, é importante que vocês efetivamente regularizem isso. Tomem cuidado, nem que talvez, né, contrate aí um motoboy para cobrir a rota, né, passando na casa dos empregados e colher assinatura, mas necessariamente tem que cumprir isso dentro de 30 dias. Bacana. Um dos trabalhos que a gente faz enormemente na CESP é buscar boas parcerias. E, com certeza, o escritório de vocês sempre foi grande parceiro nossos. E a gente sempre tem que levar para os nossos associados sempre parceria de boa qualidade e não tem dúvida que a parceria com vocês sempre foram de grande valia. E aproveitando, eu acho que vocês esclareceram nossas dúvidas aqui brilhantemente, mas eu queria que vocês falassem um pouco dos serviços que o escritório de advocacia de vocês prestam, até para quem está participando aqui, se tiver alguma dúvida, já passou o site, mas o que vocês podem ajudar, principalmente os nossos associados, quem não é associado, como que o escritório de vocês pode nos ajudar? Tá ótimo, obrigada, Fernando. Bom, o nosso escritório ele trabalha com duas modalidades, né? Tanto a modalidade pontual, que é aquele cliente que demanda, né, algum tipo de consultoria, seja consultiva ou algum processo. Então, a gente trabalha por hora, ou a gente trabalha com alguns clientes mensais, né, com planos mensais. Então, nesse plano mensal, normalmente está englobado a consultoria na área trabalhista, dependendo do plano também, né? Pode haver um planejamento tributário, que a gente trabalha bastante, né? Depende da formatação da proposta, elaboração de contratos, análise de contratos, né? Então, a gente, principalmente nessa área aí de TI, né? Se vai tratar o sistema como um produto, se vai tratar como um serviço, tudo pode variar dependendo do planejamento tributário. Também a gente abarca, né, acompanhamento de processos, resposta de PROCON, processos do âmbito do juizado do consumo, ou processos cíveis mais estratégicos, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Às vezes uma empresa receber, não é muito comum, receber uma demanda aí pedindo rescisão do contrato de licença de uso, mas quando tem, normalmente o valor é considerável, né? É um processo um pouco mais complicado e que demanda uma consultoria mais especializada, porque, infelizmente, o juiz não sabe o que é implantação, não sabe o que é licença de uso, às vezes faz uma confusão danada, e quando tem um processo, né, é um processo de um valor maior, e realmente, quando pega alguma coisa, na implantação do sistema, né, até por resistência da empresa os profissionais da empresa que contratam o sistema, às vezes eles têm a resistência de migrar, né, de fazer migração de dados, ou de entender, né, mudar esse paradigma de um novo sistema. Então, a gente pega tanto a parte consultiva, que é muito importante, e que a gente, assim, sempre reforça com o cliente, porque se o cliente está direitinho, está seguindo a convenção coletiva direitinho, se segue as normas trabalhistas, se segue
Código de Defesa do Consumidor, se tem um contrato bem estruturado, se ela faz o dever de casa bem feito, quando ela tem um contencioso, o choque é menor porque ela está preparada, ela está certinha, então isso aí vai ter um problema menor. Então a gente trabalha com todas as áreas, tá? É tanto consultivo, né? E convido todos a ingressarem no nosso site, que lá vai estar bem explicadinhos, né? Todas as áreas que a gente atua. Eu acho que vai ser bem didático também. Espero que eu tenha contribuído aí e agradeço a oportunidade, tá, Fernando? Bom, meninas, eu que agradeço em nome da CESP, eu queria agradecer demais, Jordana e Taline, tempo extremamente precioso, eu acho que muito bem conduzido por vocês, eu acho que deu para esclarecer muita dúvida, principalmente pelo tipo de resposta, eu acho que vocês agregaram demais, espero contar com vocês mais vezes e a CESP está de portas abertas para vocês. Queria agradecer de coração os associados, a todos que não são associados, mas que entraram também no webinar para poder agregar com um pouco de conhecimento. E quero que vocês continuem acompanhando nossas redes sociais. A gente vai ter mais webinar, a gente vai ter mais informação show como foi hoje. E queria agradecer a todo mundo. Gente, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, obrigada. Um abraço.